24 horas no ar. Rádio Web Vitrine. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa Rádio e TV Vitrine. Chegou o final de semana, pessoal, sexta-feira, 11 horas 56 minutos no estúdio, e nós já estamos ao vivo para levar até vocês tudo que foi destaque, notícia na nossa cidade, na nossa região e nesse Brasilzão de Deus. O tempo mantém, né, na mesma perspectiva, de manhãzinha muito frio, à tarde esquenta bem, depois à noite volta a esfriar um pouco mais. Mas é assim que vai continuar, segundo as previsões. Vamos lá então, pessoal, nesta sexta-feira, vamos ver o que vem em destaque hoje na nossa pauta aqui, do nosso Jornal da Tarde. Vamos lá, vamos ver o que vem aqui neste dia 19 de julho. PGR se manifesta contra a ação do PT que questiona privatização da Sabesp. Apagão cibernético global afeta voos, computadores e serviços pelo mundo. Imagina se isso para. Polícia Federal diz não haver registro de que Bolsonaro apresentou cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos. Moradores de São Paulo relatam o tremor de terra após o terremoto no Chile. Olha isso. Infelizmente, hein, pessoal? Nossa cidade Botucatu está entre as 40 cidades brasileiras com maior taxa de estupro. Vocês acreditam nisso? Eleição em Botucatu. Quem será vice de quem? Tá aí nos bastidores, hein? E tudo isso a partir de agora está entrando no ar o seu Jornal JV, o seu Jornal Vitrine. E eu sou Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Muito boa tarde, minha querida irmã Janaína Moreto, lá em Lençóis Paulista, tá mandando um boa tarde. Boa tarde, querida, seja bem-vinda. Como eu disse, em Botucatu, que coisa, hein? Uma das cidades mais seguras, está aí entre as 40 cidades mais... Que coisa. Mas vamos lá. Muito boa tarde, minha querida Eleni Lima, também já está aqui conectada. Obrigada. A Maria de Fátima Longo, minha querida, boa tarde. Olha, bastante gente já conectado aqui. Participem, deixe o seu comentário e faça o jornal juntinho comigo. Minha querida Fátima Longo, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, querida. Obrigado pela sua audiência e o carinho. 11 horas 59 minutos, nosso reloginho já está virando, já vai passar as 12 horas e assim, olha aí, 12 horas, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá então, dando início, vamos ver como ficará o clima neste final de semana. Botucatu terá o fim de semana de sol e tempo extremamente seco, preocupante. Não há nenhuma expectativa de chuva para os próximos dias. Segundo as informações, o tempo se mantém estável, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem chuva em quase todo o estado de São Paulo, incluindo a nossa região de Botucatu. A atuação de uma massa de ar quente e seco bloqueia a entrada de frentes frias, mantendo baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, temperaturas máximas em elevação. Já para Botucatu, a previsão do tempo indica sol para todo o fim de semana. Não haverá presença de nuvens no céu e não existe probabilidade de chuva. A temperatura mínima será na casa dos 11 graus. Com a máxima chegando a 27 graus durante o dia.
a umidade relativa do ar estará baixa, ou seja, tempo muito seco nesses próximos dias. E você precisa aí se hidratar, hein, pessoal? Não deixe de se hidratar, não. Muito seco. E aqui, ó, como o ar-condicionado, tudo que vocês podem ver, eu tô de blusa aqui dentro, por causa do ar-condicionado ligado, e isso seca a garganta aqui, nossa senhora. 12 horas, 1 minuto. Na sequência, polícia, olha só o que vem em destaque. A PM prende um homem com grande quantidade de drogas dentro de um ônibus intermunicipal. Olha isso. Foi relatos que a polícia militar melhor dizendo, registrou na madrugada desta quinta-feira este caso de tráfico de drogas. O fato ocorreu no município de Pardinho. Policiais militares foram informados de que um indivíduo estaria no interior de um ônibus com destino à cidade de Santos. O suspeito estaria portando drogas em uma mochila. Já de posse das informações, a equipe foi até o local informado e localizou o indivíduo no interior do ônibus. Foram localizados 2 tijolos de maconha, 1 tijolo de cocaína e um celular. O homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da justiça pelo crime de tráfico de drogas. Vai vendo isso, hein? Eles tentam de tudo quanto é forma, né, pessoal? De tudo quanto é forma, mas não é sempre que dá certo. Olha a outra que vem aqui. Forças de segurança se reuniram para tratar de demandas criminais em Botucatu. Foram tratados assuntos como moradores de rua, pichações, furtos e roubos em Botucatu. Foi nesta quinta-feira que as forças de segurança se reuniram para tratar das demandas. Estiveram presentes na reunião Marcelo Emílio, secretário de Segurança Pública de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte, delegado seccional, Capitão Ricardo Cunha, comandante da 1ª Companhia da PM, e Sidney Piscinin, subcomandante da nossa GCM. Durante a reunião, foram tratados diversos assuntos que englobaram todas as modalidades criminosas, entre eles roubos e furtos. Também foram discutidos os casos dos moradores de rua, pichações, perturbação do sossego e uso irregular de linha chilena. Outra grande preocupação nas férias agora, hein? As forças de segurança vêm realizando diversas operações para a preservação da ordem pública. Assim, aumentar a sensação de segurança e coibir a prática de crimes e contravenções penais. Assim disse o comunicado em conjunto. Mas infelizmente, né, a gente sabe que isso é muito difícil, não tem como as forças de segurança estarem toda hora, no mesmo momento, em todos os lugares, não é verdade, pessoal? Então fica bem complicado isso aí, tem hora que não dá certo não. Mas a gente sabe que é feito um grande trabalho aqui para que isso, né, mantenha a nossa cidade segura. Muito boa tarde, meu querido Chico Porfírio, tá mandando um boa tarde, Valério, boa tarde. Minha querida Mirielle Parré, tá mandando boa tarde, querida. Obrigado pela audiência e o carinho aqui sempre junto comigo. Faça o jornal junto comigo, deixe a sua opinião aqui, o seu comentário, e assim eu terei o maior prazer em ter todos vocês juntinho comigo aqui. Mas tem, dentro dessas reuniões das forças de segurança, né, hoje aí tem um comunicado aqui que é muito triste para a nossa cidade, e eu vou passar para vocês logo mais, que com todas, né, essas reuniões e muita coisa sendo desenvolvida, infelizmente a gente sabe que às vezes é muito complicado chegar aí a um resultado muito satisfatório, né, dentro das forças de segurança. Mas
Botucatu está no caminho. Vamos lá. 12 horas 6 minutos. A PGR se manifesta contra a ação do PT que questiona a privatização da Sabesp. Matéria de João Rosa da CNN de Brasília. Segundo ele, em resposta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de anular a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Barroso havia ordenado que a PGR, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, e o governo de São Paulo, também o Conselho de Administração da Sabesp, se posicionassem sobre o tema em 24 horas. Ainda de acordo com a PGR, no prazo estipulado por Barroso, abre aspas, não se pode afirmar nítida a existência das irregularidades, fecha aspas, apontadas para anular a privatização, abre aspas, a justificar a concessão de medida cautelar neste momento, fecha aspas. Já a Alesp também se posicionou contra o pedido para anular a privatização da Sabesp. De acordo com a Assembleia, a privatização seguiu todos os critérios legais e a ação movida não especifica razoavelmente o que foi violado e as acusações são genéricas. A casa entende que a privatização não vai impactar no abastecimento de água e no tratamento de esgoto. Por isso, considera que não há justificativa para suspender a privatização. Já a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a privatização em maio deste ano. O placar foi de 37 votos favoráveis e 17 contrários. No mesmo dia, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, sancionou assim o projeto. Isso aqui é uma coisa que está sendo discutida há muito tempo, né, pessoal? Essa privatização da Sabesp, há muitos que são a favor, como foi feito aqui, como foi feito, né, dentro das casas de lei, foi aprovado, e muitas pessoas não querem aí de forma alguma a privatização. Agora, vamos ver como vai ficar tudo isso. Olha aqui, muito boa tarde, meu grande irmão Alfredo Padovan. Boa tarde, um grande abraço, irmão. E um ótimo final de semana e muito sucesso, guerreiro. Obrigado, meu querido, obrigado. Alfredo Padovan, nosso patrocinador aqui também, através da Casa de Materiais Padovan. Vai construir ou vai reformar, do início ao final da sua obra, Casa de Materiais Padovan tem tudo que você necessita: pedra, areia, betoneira, carrinho de mão, tinta, o que você necessitar na Casa de Materiais Padovan, você pode encontrar lá e com preços, o melhor do mercado. Eu indico e assina embaixo. Muito boa tarde, meu querido Carlos Eduardo da Rosa, o nosso querido gordo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, gordão. Obrigado, seja bem-vindo. O Toninho Mecânico tá mandando boa tarde. Boa tarde, Toninho. O Beto Góes, boa tarde. Ótimo programa, ótima sexta-feira. Obrigado, Beto. Minha querida Rosângela Gregório também aqui conectada, mandando um boa tarde. Boa tarde, Rosângela. Obrigado aí a audiência e o carinho de todos vocês. Vamos lá que tem mais notícia. 12 horas 10 minutos. Pessoal, houve um apagão cibernético global, e afetou voos, computadores e serviços pelo mundo todo. Essa matéria é de tecnologia e ciência do R7. Vários países do mundo sofreram nesta sexta-feira, agora de madrugada, um apagão cibernético que atingiu empresas aéreas de transportes de mídias e companhias de telecomunicações. A Microsoft informou nesta sexta-feira que sofreu uma falha que impede a utilização de softwares e serviços próprios.
Este problema afeta empresas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, diversas empresas aéreas como a American Airlines, a Delta, United Airlines e outras tiveram de cancelar seus voos. O mesmo aconteceu em aeroportos na Alemanha, no Reino Unido e na Holanda. Foi um desespero. Parte do sistema de trens na Inglaterra também parou. Hoje tudo via computador. Parou para o mundo. Abre aspas. Estamos investigando, melhor dizendo, um problema que impacta o acesso aos aplicativos do Microsoft 365 e a seus serviços. Informou assim a companhia nas redes sociais há algumas horas. Já na página de status do Azure, plataforma de computação em nuvem da companhia americana, há informação de que a falha começou na noite da quinta-feira e que provocou paralisações em todo o centro dos Estados Unidos. Numa atualização mais recente, a Microsoft disse que conseguiu identificar a causa do problema e que está trabalhando para restaurar o acesso de todos os usuários. Foi um drama, né? Nessa madrugada, para amanhecer hoje, sexta-feira, parou tudo, gente. Parou tudo, né? E a gente sabe que quando agora, a partir desse momento, né, com toda essa tecnologia, parou os computadores para o mundo, como parou aí, ó, só com um probleminha, imagina. Olha aqui, minha querida Rosângela, estamos tomando uma no Cazé, mandou um abraço. Ô, sumiu o Cazé, hein? Ô, Cazé, tá tudo bem aí? Não entrou mais no jornal? O que aconteceu? Trabalhando muito? Um abraço a você, a todos que estão aí com o Cazé, aí na nossa querida Mina, a Rosângela, o nosso querido Toninho Mecânico. Obrigado a todos vocês aí, viu? O Cazé sumiu de vez daqui, hein? Perdeu o celular ou tá trabalhando muito? Boa tarde a todos vocês aí. Obrigado aí pela grande audiência. 12h13. Diz pra lá, diz pra cá e prende, não prende. Só que a Polícia Federal disse não haver registro de que Bolsonaro apresentou o cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos. Lembra, desde a pandemia, tudo isso aqui, né, investigado para prender, coisa e tal e coisa. Mas olha só, a matéria de Gabriela Coelho do R7 de Brasília. Segundo a Gabriela, a Polícia Federal disse ao STF que autoridades dos Estados Unidos não encontraram informações de que o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados apresentaram comprovantes de vacinação contra o Covid para ingressar em território norte-americano. As informações da corporação fazem parte da investigação sobre a inserção de dados falsos de vacinação contra a doença em sistema do Ministério da Saúde. Em março deste ano, Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público. Se não foi constatado lá, e agora? Segundo a Polícia Federal, a corporação encaminhou um pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal à Autoridade Central dos Estados Unidos, solicitando informações sobre a legalidade ou ilegalidade do ingresso nos Estados Unidos das pessoas investigadas nos autos do procedimento. A Polícia Federal quis informações sobre o suposto uso de certificados de vacinação contra o Covid na entrada, permanência e saída do país, que foram nos anos de 2021, 22 e 23. Nada constatado. Abre aspas. Importante ressaltar que o Departamento de Justiça americano relatou que
não possui registros se os investigados supramencionados apresentaram comprovantes de vacinação contra o Covid. Da mesma forma, os registros de controle de entrada e saída do território americano não trazem as informações se os investigados alegaram que foram vacinados ou que estavam isentos de apresentarem requisitos de vacinação. Fecha aspas, disse a PF. Já em abril, a PGR defendeu que a Polícia Federal realizasse mais investigações após analisar o relatório, que indicou que o ex-presidente indiciou o ex-presidente pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público, no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas da Covid-19. E agora, como é que vai ficar isso? Se ele estava sendo investigado aqui, porque, todo esse relatório, todo esse diz-que-me-diz, que eles falsificaram aí os cartões de vacinação, se lá nos Estados Unidos não foi registrado nada, e agora? Como é que eles vão fazer, hein? Como que pode chegar a um consenso de tudo isso? Vamos falar que é verdade? Aqui primeiro se aponta o dedo para depois verificar o que tem e o que não tem. Primeiro você é acusado, depois eles vão ver o que está acontecendo. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? Que brincadeira, hein? E só vem comprovar aquilo que a gente vem falando há um bom tempo. Enquanto não colocarem ele na cadeia, vocês sabem bem de que eu estou dizendo. Enquanto não colocar o Bolsonaro, o pessoal dele na cadeia, esse pessoal não vai sossegar. Não vai sossegar. E agora, Mané? Como é que vai fazer, hein, João? Como é que vai fazer, Pedro? Se não tem comprovação, se foi por causa da viagem para lá que ele estava sendo acusado aí, e agora? Como que vai fazer? Não sei. Vamos esperar para ver a conclusão disso. Vamos lá, tem mais notícia. É brincadeira, hein? Olha só, hein? Olha aqui. Que preocupante. Moradores de São Paulo relatam um tremor de terra após o terremoto no Chile. Foi essa madrugada. Matéria de André Henrique, da CNN de São Paulo. Segundo o André, moradores da cidade de São Paulo relataram nas redes sociais que sentiram tremores de terra na noite desta quinta-feira, após o terremoto no Chile. Foi alta escala lá, hein? Segundo informou a Defesa Civil de São Paulo, a CNN, o tremor na capital ocorreu em várias regiões e teve intensidade leve, de baixo risco, aqui em São Paulo. A Defesa Civil, através do Centro de Sismologia da USP, disse que o tremor tem relação direta com o terremoto no Chile, que teve 100 quilômetros de profundidade. Olha isso, gente. Os tremores em São Paulo foram sentidos momentos após um forte terremoto na região da Antofagasta, lá no Chile, de magnitude 7,3, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Um outro tremor de magnitude 5,0 foi também registrado no Chile, em São Pedro do Atacama. Assustou o pessoal, hein? Assustou. Aqui em São Paulo, também 100 quilômetros de profundidade, imagina aonde chegou. Que coisa, hein? Cada vez mais a gente vem percebendo que a nossa terra aqui está passando por várias mudanças, não é verdade, pessoal? Onde que a gente ouvia falar que percebeu, algum tremor de terra aqui no nosso Brasil? E agora já tem vários relatos sobre isso aí, não é verdade? Então é preocupante. É muito preocupante. 12 horas 21 minutos. E por falar em preocupante,
Botucatu sempre foi considerada uma das cidades mais seguras, né? Por vários anos aí, mediante essas pesquisas, Botucatu sempre se destacou como uma das cidades mais seguras. Mas, olha isso, que relato é para deixar preocupadas as forças de segurança. Botucatu está entre as 40 cidades brasileiras com a maior taxa de, adivinhe, estupro, pessoal. Ixi Maria, não fazia ideia disso não. Apenas os municípios com mais de, com mais de 100 mil habitantes foram analisados. Botucatu e Ourinhos, aqui no centro-oeste paulista, ficaram entre as 50 cidades do país com os maiores índices de estupros em 2023. Aponta o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado nesta quinta-feira. Botucatu aparece na 39ª posição, com uma taxa de 67,5 estupros a cada 100 mil habitantes. Já a cidade de Ourinhos encerra a lista na 50ª colocação, com uma taxa de 60,6 casos de estupros para cada 100 mil habitantes. Em primeiro lugar está Sorriso, no Mato Grosso, com uma taxa de 113,9 estupros a cada 100 mil habitantes. Ainda de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as taxas foram calculadas a partir da soma do número de vítimas de estupro e estupro de vulnerável informadas nas bases de dados compartilhadas pelos gestores de estatística dos estados e Distrito Federal. Os números usados como base se referem ao ano de 2023. Só para que vocês tenham uma ideia, ocorre um estupro a cada 6 minutos. Ainda segundo o levantamento, o número de estupros no Brasil cresceu e atingiu mais um recorde. Em 2023 foram 83.988 casos registrados, fora o que não é registrado, hein, pessoal? Um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. O número representa um estupro, como eu disse, a cada 6 minutos no país. Este é o maior número da série histórica que começou nos anos de 2011. De lá para cá, os registros cresceram 91,5%. Deste total de casos, 76% correspondem ao crime de estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos ou é incapaz de consentir qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade. As principais vítimas do crime no país são meninas, olha que coisa triste, são meninas negras de até 13 anos. Que triste, mais triste demais, lamentável isso aqui. Olha só, o perfil, 88,2% são do sexo feminino, 61,6% têm até 13 anos, 52,2% são negras e 76% eram vulneráveis. A violência acontece majoritariamente dentro de casa. Em 61,7% dos casos, o estupro foi registrado na residência. Na sequência está a via pública, 12,9%. Já entre as vítimas de até 13 anos, em 64%, o agressor é um familiar.
e em 22,4% eles são conhecidos. Além dos estupros, todas as modalidades de violência contra as mulheres cresceram. Olha só para que vocês tenham uma ideia do tanto que cresceu. Feminicídio, 8%. Tentativa de feminicídio, 7,1%. Agressões decorrentes de violência doméstica, 9,8%. Stalking, subiu 34,5%. Importunação sexual, subiu 48,7%. Tentativas de homicídio, 9,2%. Violência psicológica, 33,8%. Das 1.467 vítimas de feminicídio, 63,6% eram negras. 71,1% tinham entre 18 e 44 anos. E 64,3% foram mortas em casa. Destas, o assassino foi o parceiro, em 63% dos casos, o ex-parceiro em 21,2% e um familiar em 8,7% dos registros. Só no ano passado foram concedidas 540.255 medidas protetivas de urgência, um aumento de 26,7% em relação ao ano anterior. Todas essas informações vieram do portal G1. Muito boa tarde, meu querido Júlio César, meu querido Julinho, aqui no nosso Instagram, lá da MD Auto Center. A MD Auto Center deixa o seu carro limpinho, hein? Lá você tem troca de óleo, lavagem, lubrificação, limpeza interna, limpeza externa, lavagem de motor, né? É na MD Auto Center, lá do meu querido Júlio César Filho. Um abraço a Nani, ao Julinho Filho. Obrigado, Julinho, pela sua audiência aqui comigo, né? Seja sempre muito bem-vindo. Olha aqui, a minha querida irmã, pois, o cabeça de ovo não cansa. Não cansa, não adianta que ele não cansa, ele quer. Enquanto ele não conseguir, ele não vai parar, viu, Jana? Meu querido amigo, irmão, né, patrocinador aqui também, meu querido Renato Rubio, lá da Rubio Gás. Boa tarde, amigo velho. Ótimo final de semana para vocês. Para você também, meu irmão. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Mas essa matéria que eu acabei de trazer é muito preocupante, né? Principalmente para a nossa cidade de Botucatu. E a gente sabe que a nossa cidade ainda é uma das mais seguras do estado. Sempre vem se destacando em primeiro e segundo lugar. Imagina se não fosse. Agora, quanto tudo isso aqui que foi dito aqui, é lamentável. Muito, mas muito triste mesmo. Sabe por quê? Como eu digo todos os dias aqui, enquanto esses governantes, os ditos fazedores de lei, não colocarem na cabeça que essas leis têm que ser alteradas, têm que ser mudadas, para que as mulheres possam ter um pouco de sossego nesse país aqui. É muito simples manter e passar todos esses dados aqui, números, para quê? Né? A Lei Maria da Penha, fantástica, no papel. A partir do momento que a mulher vai e faz um boletim de ocorrência e pede uma medida protetiva, na sua maioria, 99% são mortas. São mortos. E não adianta querer tapar o sol com a peneira. Isso eles não mostram aqui. Hoje não adianta querer falar, tem medida protetiva, não pode chegar a 100 metros, 200 metros. No papel é muito legal. Mas na realidade aqui fora não funciona assim. Se o sujeito, né, a partir do momento que fosse feito um boletim de ocorrência, constatado as agressões, ele tivesse o final dele, né, começar com no mínimo 15 anos de cadeia sem benefício, ficar no fundo de uma prisão sem ver a cara da rua,
Isso ia mudar em muito, mas enquanto continuarem passando a mão na cabeça de vagabundo, né, dando chance para que esses covardes, canalhas, safados possam continuar matando as mulheres, isso não vai cessar. Cada vez vai aumentar mais. Cada vez se aumenta mais. A mulher cada vez está mais presa, mais, né, aí proibida de fazer qualquer coisa. Se ela denuncia, ela morre. Se ela não denuncia, ela apanha. Se ela não denuncia, ela é estuprada. E isso vem na sequência do quê? Né? São muitas que aí terminam seus relacionamentos e vai pegando qualquer um também para colocar dentro de casa. Precisa ver quem que é o tal do sujeito. Hoje tem como pesquisar a vida do sujeito aí. Ah, não, tava lá no boteco, nós tava bebendo, né? E ele é bonzinho, pagou até a conta e leva para dentro da casa. Aí tem uma filha de 11, 12, 13, 15 anos, põe lá dentro, o cara vai para cima. Ele não tem compromisso, não é filha dele. Ele tá pouco se lixando e ele sabe que nesse país não tem lei para que isso possa cessar. Mas os governantes estão aí cada vez mais com a cara tapada. Não se vê aí o feminicídio, estupro, agressão, ninguém fala em mexer em nada, vai aumentar mais 1 ano e meio, 2 anos. Não adianta, tem que ter a prevenção. A partir do momento que a mulher foi lá, foi numa delegacia, ela está correndo um risco. Ela está correndo um risco de ser morta no mesmo dia. A partir do momento que ele faça um boletim de ocorrência, que ela faça um boletim de ocorrência, esse sujeito tinha que ser pego e colocado na cadeia. Vamos ver como é que é a situação desse pilantra aqui. Esse cara que fez isso, que ela foi lá e denunciou que já bateu, já estuprou, já fez e aconteceu, ele não quer medida protetiva de 100, 200, 500, 1 quilômetro longe. Ele vai lá e vai completar o que ele começou. Será que ninguém enxergou isso aqui ainda? Enquanto isso, nossas mulheres continuam sendo agredidas, estupradas e mortas. Depois que abriu a porta da horta, que o bode entrou, não adianta reclamar que comeu tudo a verdura. Não adianta reclamar. Mas cada dia mais eu fico mais extasiado, né, com esses ditos fazedores de lei no nosso país, que eles não enxergam aqui. Eles não devem ver comentário, eles não devem ler uma pesquisa dessa. Porque na quinta-feira, ontem, já pegaram todos eles, na sua maioria, pegaram os aviões e sumiram. Porque a família deles não está aqui. Eles não estão passando por esse problema. As filhas deles, neta, prima, qualquer mulher da família, não está passando por esse problema, porque eles levaram tudo embora. Estão todas elas em outro país. Enquanto essas mulheres que são agredidas, são ofendidas, são mortas, na sua maioria, né, paga os impostos que são altíssimos nesse país para esses canalhas terem toda essa mordomia. Enquanto eles defendem a família deles, que não está correndo risco nenhum, eles estão um pouco se lixando com o país. Isso tem que ser mudado. Essas leis têm que ser revistas. A partir do momento que é feita uma denúncia, tem que pôr o sujeito na cadeia. Ele vai matar. Ele vai estuprar. Ele vai agredir. Vocês acompanham aí nas mídias televisivas o que vem essa semana inteira aqui, né? Quantos casos aí nesses jornais na parte da noite que passam, quantas mulheres são agredidas no meio da rua, não tem mais hora. De manhã, na hora do almoço, de tarde, na janta, de noite, de primeiro faziam escondido, agora a lei tá tão porca nesse país que eles fazem qualquer horário, não tapam mais a cara, pegam as mulheres, atacam na rua, arrebenta de porrada, enche de facada, arrasta pelo meio da rua e não dá nada. E a hora ele vai, se ele for preso, a hora que ele sair, ele vai lá e mata. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo? Tem que acordar, Brasil. Nós temos que acordar, nós temos que saber escolher quem nós vamos colocar naquelas cadeiras.
né? São vagabundos na sua, com raríssimas exceções, ficam 4 anos recebendo milhões do nosso dinheiro, trabalhado com muito suor, para nem olhar para a população, para nem olhar, né, para o brasileiro. Ele quer que... Será que esses vagabundos, na sua maioria, leu uma matéria dessa? Será que eles viram o que é isso aqui? O que as nossas mulheres estão passando? Não, eles não vê, porque, como eu disse, a família deles está fora, né? E quando estão aqui, é blindada, com carro blindado, com 400 mil de segurança. Sabe por quê? Você paga e eu pago. Só que a nossa família está a Deus dará aqui, e eles estão um pouco se lixando. O que vai acontecer? Estou enganado no que eu estou dizendo? Tem que mudar. Vamos acordar, Brasil. Vamos acordar, Brasil. Vamos pensar, vamos consultar, já que somos obrigados a votar, tem que parar com esses coronéis. Nós temos que pensar que esse país aqui é o melhor país do mundo, só não é porque tem um monte de vagabundo. Tá errado? Tô cansado de ver aqui, é lamentável, né, ter que passar uma matéria dessa daqui. Olha aí, mulheres negras, na sua maioria. Qual é a diferença de ser negra, branca, vermelha, preta, amarela, azul, seja a cor que for? Não deixa de ser um ser humano. E outra coisa, hein, esses vagabundos aí aqui ainda, graças a Deus, que no interior a gente não tem tantos relatos, são poucos. Mas esse pessoal das grandes capitais aí, que agora aproveitam de uma belíssima profissão, que nos ajudou, e ajudou demais quando tivemos a pandemia, né, com essas bags nas costas, para em qualquer lugar, eles são vistos como, esse pessoal está ajudando. E hoje, né, infelizmente, esses marginais infiltrados, né, carregando uma bag dessa na costa, estão matando, assassinando, por causa de uma aliança, por causa de um celular. Por que não se toma medidas enérgicas? Né? Ah, você vai sair com uma bag nas costas, teria que ter a placa da moto pregada na bag, no capacete, identificação, porque não adianta nada, o polícia viu, não tem identificação na bag, não tem identificação no capacete, pega o bicho. Agora o polícia não pode chegar em todos eles que passarem, infelizmente, vem cá, você é ladrão, você é bandido, você vai roubar, você vai assaltar, não tem como. O polícia não tem bolinha de cristal. Mas por que não se muda essas leis? Faça a obrigatoriedade de colocar a placa da moto na bag, a placa da moto no capacete, começar a mudar. Tentar identificar de alguma forma, para que o povo seja, né, pelo menos menos atacado. É de dia, é na hora do almoço, entra em cima de calçada, me dá aliança, perdeu o vagabundo. Vagabundo é você, filho de uma égua. Eles são machos porque estão com arma na mão. Né? Vocês não viram esses dias aqui nas matérias televisivas? Um menino de 17 anos ganhou um celular do pai que ia viajar depois do almoço. O sujeito encostou nele, dá o celular, o moleque se assustou, foi sair da moto, o cara deu um tiro na cabeça do menino. E nem o celular que ele parou para roubar, ele não levou. E agora? Esse pessoal que rouba o carro, que comete tanta atrocidade com o carro roubado, bate, rebenta com tudo, entra para dentro para fazerem roubos, fazerem assaltos. Por que não se muda a legislação? Pegar um vagabundo desse, pegou ele roubou o carro, ele bateu, estragou, estourou o carro, pegou ele. O que você tem de bem? Vai ter que pagar o prejuízo, porque o prejuízo continua com o coitado que foi lesado. Se não tem seguro, você perde. A única coisa que você conseguiu comprar é um carrinho. Por que não é impetrado uma lei para que esse cara, a hora que ele for pego, vamos ver. Você tem casa? Vai perder a casa. Você tem carro? Vai perder carro. Porque na sua maioria eles têm o deles, mas eles roubam para não ser identificados.
Toma e pague o prejuízo. Você só vê prejuízo pro povo de bem. O ordinário, vagabundo que comete tudo isso aí não tem punição nenhuma nesse país aqui. Pelo contrário, ó, passa a mãozinha na cabeça desses marginais. E aqui uma matéria dessa. Tem que se mudar as leis. Tem que pegar pessoas com vontade de fazer alguma coisa pro povo. Não adianta vestir um paletó e uma gravata só para pôr o contra-cheque no bolso. Então, mais uma vez eu faço o apelo. Já que somos obrigados, na hora de você depositar seu voto, procure saber quem é o canalha. Procure saber quem é o seu candidato. Hoje tá aí, é muito fácil, é só você perguntar no tar do Google, da capivara inteira do sujeito. Se o brasileiro colocar na cabeça que nós precisamos mudar isso e não acreditar em balela e fazer a sua própria pesquisa, eu tenho certeza que muita coisa se muda nesse país. Mas enquanto os coronéis estiverem aí na frente mandando, ainda eles dão que eles continuarem dando, né, preferência a cor partidária, a sigla partidária, esse país não vai para frente. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo? Hã? Vamos falar que é sério? Isso aqui é um absurdo. Mas fazer o quê? Desculpe o desabafo, mas eu não aguento mais ver essas coisas. Muito boa tarde, meu querido primo Zecão Moreto, lá em Lençóis Paulista. Ótima tarde, primo. Bom final de semana. Obrigado. Ó, a minha irmã colocou aqui. O sujeito, o atual presidente, liberou tudo. É isso que dá. Olha lá. É isso aqui. Concordo com você, Jana. Concordo plenamente com você. Concordo plenamente. Tá tudo liberado nesse país aqui. Faça o que quiser, do jeito que quiser e a hora que quiser. Não é verdade? Infelizmente é a pura realidade. Enquanto nós continuarmos, né, achando que tá tudo bem nesse país maravilhoso aqui, né, nós vamos continuar vendo relatos e eu ter que passar essas matérias que mais mulheres foram mortas, que mais mulheres foram estupradas, que mais crianças foram estupradas e continua não acontecendo nada. Saidinha, bom comportamento. Vê se esse pessoal aí que tá aí, recluso aí, se tem alguma dívida com o crime organizado, vê se tem bom comportamento. Sabe qual é o final, né? 12 horas e 43 minutos. Olha aqui, muito boa tarde, meu querido Beto Pereira. Ô Betão, obrigado, querido. Boa tarde, querido amigo Valério. Boa sexta-feira para você e ouvintes. Beto e a Mônica, um abraço a Mônica também. Tá aí lá nos Estados Unidos. A minha querida Nilza Corvino também aqui no Instagram. O Carlinhos Simões também aqui conectado no Instagram. Olha que bacana. A Sandra Dalton também tá aqui. Oi, Sandra, boa tarde, seja bem-vinda. Meu querido amigo Paulinho lá no Cinecol de Limeira tá mandando uma boa tarde, queridos. O Silvio, meu querido Silvião, conectado aqui também, tá mandando um boa tarde. O Silvio Andrés, a Nilza, obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho e audiência. Mas eu não tô falando a verdade aqui, pessoal. Enquanto essa legislação brasileira continuar defendendo vagabundo e marginal, nós, cada dia mais, nós vamos ter que trabalhar mais, que vem pancada aí. Vocês podem esperar. Com esse negócio aí de ter que bloquear 15 milhões para não ultrapassar o que não pode ser gasto pelo governo, de algum outro lugar eles vão tirar o dinheiro. E nós vamos ter que pagar. Ninguém aguenta mais, aguenta? Ninguém aguenta mais. Aí quando fala que vai subir R$1 no salário mínimo, vai quebrar o país. Para isso não. Mas e o fundo partidário? São bilhões. Vocês viram aí? Eu vou esperar vir a comprovação para mostrar para vocês quanto vai poder ser gasto nessas eleições municipais para prefeito, para vereadores. Quanto cada um vai poder gastar. Isso não se diz que tem corte. Por que não faz campanha com o próprio dinheiro? Não, é do dinheiro do povo trabalhador para dar para ele sentar lá e receber no mínimo 8 contos por mês aqui. Hã?
Depois nós vamos falar. Ó, vocês hoje não falem nada aqui não, que eu abandono já aqui, hein? Bom, 12 horas 46 minutos, tem mais notícia, vamos lá. Difícil ter que passar uma notícia dessa. Ó, e por falar em escolha, eleições em Botucatu. Quem será vice de quem? Nada definido. As convenções partidárias ocorrem de 20 de julho a 5 de agosto, mas não há ainda nenhuma definição. Bastidores estão agitados e muitos nomes já foram especulados e descartados. Faltando poucos dias para as convenções partidárias em Botucatu, o cenário continua indefinido. Ainda há muita discussão, principalmente na escolha dos vices. As convenções partidárias ocorrem de 20 de julho a 5 de agosto. E neste momento, nem tudo é decidido. E ao contrário de eleições anteriores, os pré-candidatos deixaram tudo para a última hora. Ninguém quer divulgar antes de ninguém. Já Fábio Leite, do PSD, candidato apoiado pelo atual prefeito Mário Pardini, terá um vice vindo do MDB. O vereador Marcelo Sleiman desponta como favorito nessa indicação, pelo menos no cenário atual. Hoje diz isso, amanhã já muda e vamos lá. Já Rodrigo Taborda, outrora cotado até para ser o cabeça da chapa, desidratou nos bastidores. Ele era o nome predileto de Pardini, o que teria causado uma saia justa em um primeiro momento. Já o PSD de Pardini e Fábio Leite se alinhará com outros partidos que deverão oficializar a união nas convenções, além do MDB, que foi em partes assediado para mudar de lado. Também estarão na mesma trincheira as siglas Podemos, PP e PSDB. A convenção das siglas será no dia 4 de agosto. Já do lado do pré-candidato André Espadaro, a situação se mostra totalmente indefinida. Após a negativa, há 2 meses da composição com Fábio Leite, o Partido Republicanos flertou com alguns no cenário. Havia um movimento muito forte sobre o nome de Cacá Deléu, hoje presidente da Associação Atlética Botucatuense e servidor da Justiça Estadual. Ao que parece, apesar da vontade de alguns, houve uma divergência sobre o nome e a indecisão fez o próprio Deléu desistir, segundo pessoas próximas. Já a vereadora Alessandra Lucchesi, primeira a apoiar André Espadaro, teria saído do hall de prováveis vices. Críticas públicas de familiares da parlamentar ao pré-candidato evidenciaram isso. Será? A foto publicada ao lado de Bolsonaro teria causado a saia justa com comentários públicos. Abelardo, do Republicanos, seria uma alternativa? Porém, ele é figura central na chapa do pré-candidato a vereador. O parlamentar é considerado o maior puxador de votos para a legenda. Já a convenção dos republicanos de Espadaro, segundo a Justiça Eleitoral, ainda não foi marcada. Por ora, PL e PSB estão com os republicanos na pré-campanha de Espadaro, mas há muita conversa nos bastidores entre os lados. Para falar em bastidores, todos estão de olho nos movimentos de forças políticas importantes, algumas atuando em ambos os lados. Assim dizem aí nos bastidores. Todo mundo sabe quem é, né? Já pelos lados do PDT, a convenção está marcada para o dia 23 de julho. Rosiello deverá ter sua candidatura confirmada. Não há, até o momento, publicidade sobre o nome do vice também.
Foi especulado que uma grande aliança de esquerda pudesse ser alicerçada para outubro, mas em suas entrevistas, Rosiello afirmou que só aceitaria o cenário caso fosse cabeça da chapa. A Federação Partidária PT, PCdoB e PV lançou o nome de Domingos Neves como pré-candidato a prefeito de Botucatu. Bernadette Francisco foi a indicada na chapa como pré-candidata a vice-prefeita e isso só mudará caso haja a união dos partidos de esquerda. Por fim, o PSOL já lançou Thalita Tavares como pré-candidata e também só uma junção de partidos poderia mudar toda esta situação. Então, como a gente sempre diz, indefinido. Botucatu está indefinido. Começa agora as convenções partidárias e terá que ser, divulgado, terá que ser lançado o candidato a vice. Então, a gente precisa ficar aí na expectativa para que depois que comece a... Todos eles estão esperando, pessoal. Ninguém quer, todo mundo já sabe, é claro que sabe quem vai ser o candidato a vice. Mas eles não querem divulgar. Todos eles estão se resguardando. Só na hora da convenção que vai aparecer. Se aparecer no dia, é porque já estava tudo certo, não é verdade? E não quiseram divulgar antes. Cada um faz da forma que quer, mas é assim que procede. Não é verdade? Muita coisa pode ocorrer, muita água ainda pode passar por debaixo da ponte, gente. Vocês não tenham dúvida. Muito boa tarde, meu querido José Miguel Rocha, tá aqui no nosso Instagram. Obrigado, meu querido, seja bem-vindo. Então, como eu disse, muita coisa ainda tem que ser passada por, a água por baixo da ponte aqui, para que a gente saiba quem vai ser o vice. Mas tá aí, pessoal, Tá aí toda essa política e a gente espera que a nossa cidade de Botucatu possa fazer tudo isso numa plena seriedade, não é verdade? Que todo mundo seja sereno, que todo mundo saiba fazer o que tem que fazer, para que a nossa Botucatu continue no mesmo rumo, na mesma situação em que a gente vem. A gente quer cada vez mais a nossa Botucatu cresça mais, seja com A, seja com B, seja com C, seja com D, seja quem for que for eleito pelo povo. Será o povo que vai escolher. Então aí depois a gente tem que ver como ficará a situação. Mas eu acredito que nós temos bons nomes e nossa Botucatu continuará aí no mesmo segmento. 12h53. Muito boa tarde, meu querido Tiaguinho. Tá aqui no nosso Instagram também, lá em Lençóis Paulista. Uma boa tarde pro Tiaguinho. Boa tarde pra Bia. Tá mandando tarde, meu querido? Tarde, querido. Seja bem-vindo. Bem, pessoal, são 12h54. E estamos assim encerrando o nosso jornal desta sexta-feira. Quero agradecer demais a essas empresas aqui, que estão junto comigo, acreditam no meu trabalho e fazem parte da nossa família. E você, muito obrigado pela audiência, o carinho da semana toda. Olha, todo dia a gente aumenta a audiência e eu fico mais feliz podendo estar aí informando e levando as notícias até vocês com muita transparência e credibilidade. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde, uma abençoada noite e um belíssimo final de semana. E eu, Valério Moreto, me despeço aqui. Volto na segunda-feira, a partir das 12 horas, se assim ele permitir. Beijo no coração de todos vocês. Estou indo embora. Obrigado de coração a todos. Vamos ver se tem mais gente aqui que entrou e eu não... tem mais, olha aqui. Tem mais gente aqui, o Clodoaldo. É complicado, irmão. A democracia se constrói necessariamente a partir de uma revolução. E não existe revolução alguma sem derramamento de lágrimas e sangue. Abraço, meu irmão. Concordo com você, irmão. Concordo mesmo, viu? Sem brincadeira, Clodoaldo. É verdade, Meu querido Chiquinho, é verdade. E muito de todo esse esforço que a gente faz, né, Chiquinho? Muito de todo esse esforço que a gente faz aqui, a gente sabe que muitas vezes é em vão. E eu sei muito bem por que o nosso querido Clodoaldo está dizendo isso aqui.
Obrigado, viu, irmão, pela sua participação aqui também. Então, pessoal, tô indo embora. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, fui.